já refúgia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua... E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. Ou seja, Caim teve uma esposa, se relacionou, ela engravidou, e o seu filho se chamou Enoque. E ele edificou, construiu uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e a Irade gerou a Meljael, e Meljael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada teve a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zila também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Graças a Deus, Senhor, em nome de Jesus, eu venho pedir que o Senhor Espírito Santo nos dê a sabedoria através dessa palavra, mas principalmente que seja gerada salvação, Pai. Que essa mensagem possa quebrar as barreiras espirituais, que venha quebrar, Senhor, todo entendimento contrário, todas as prisões espirituais venham cair por terra, e para que aquele, Senhor, que se encontra no caminho de perdição, possa achar o caminho da salvação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Que Jesus Cristo já esteja abençoando a tua casa, o local onde você se encontra, que a cobertura de Deus venha sobre a tua vida e sobre a tua família também. Que desde já o Senhor prepare um dia e uma noite abençoada para todos. Eu me chamo Pastor Marcos Antônio, esse é o canal Orações e Conselhos, encurtando a distância entre você e Deus. Daqui a pouco a gente entra em oração, que você possa exercer a sua fé, colocando um copo d'água para a gente abençoar, colocando também uma fotografia da sua família, colocando também um documento representando uma causa na sua vida, uma chave representando um bem que você tem, como um comércio, um carro, uma moto, a própria casa onde você mora. Por quê? Porque no mundo espiritual, meus amados, tudo tem valor. Se você observar, quando a pessoa quer fazer uma maldade para alguém, tem pessoas que usam fio de cabelo, fazendo trabalho para virar a cabeça, para ficar maluco. Pessoas usam uma peça de roupa, para fazer uma macumba, uma bruxaria, um feitiço. Então, tem pessoas que usam a assinatura da pessoa. Isso tudo para fazer o mal. E nós estamos usando isso para o bem. Porque espiritualmente, a palavra de Deus ela diz que aquilo que nós abençoar, abençoado será. Então, se o mal usa dessas coisas, meus amados, para destruir a vida de pessoas, nós vamos usar para fazer o bem. Tem pessoas que comem algo e depois que comem aquele alimento, sua vida vira de perna para o ar de tanta doença que vem. Doença que os médicos não encontram a cura. Então nós vamos consagrar essa água para você tomar, para blindar o teu corpo contra essas macumbas que vêm para destruir. Para que se por acaso você comer algo, ou já comeu, será quebrado todo mal em nome de Jesus, tá bem? Então, meus amados, a gente leu no Gênesis capítulo 4, verso 17 até o 22. E a Bíblia mostra para nós um pouquinho do que aconteceu com Caim, o filho mais velho de Adão e Eva, depois que ele matou o seu irmão, o Abel, e ele foi amaldiçoado, e ele saiu andarilho pelo mundo afora. A Bíblia diz que Caim teve uma esposa, e gerou um filho, chamado Enoque. E tem uma participante aqui do nosso canal, a Luciana, que ela colocou uma pergunta há poucos dias agora, nos comentários aqui do canal, e ela perguntou assim, como foi que a família de Adão aumentou, como foi que a população cresceu naquela época, já que só existia uma família na Terra, que era a família de Adão.
Então foi uma pergunta muito boa que ela fez. Realmente, como foi que a humanidade cresceu se só existia uma família? Vamos entender? Olha, se você observar na Bíblia, como a gente leu aqui, ela não conta muito sobre o nascimento das crianças menina, fêmea, mulheres. Não fala, dificilmente. Por uma exceção, nessa genealogia que nós lemos aqui, fala a irmã de Tubal-Caim, que foi Naamá. Mas isso aqui foi uma exceção muito grande, porque dificilmente você vai ver isso na Bíblia, falando a respeito do nascimento de alguma mulher. É muito difícil, meus amados, de isso acontecer. Então, geralmente, só fala do nascimento dos filhos homens. Então, nós entendemos que depois de Caim e de Abel, Adão e Eva continuaram a gerar filhos, ou melhor, filhas. Deve ter gerado bastante filhas, porém a Bíblia não relata, por serem mulheres. Então, tem outra coisa, que a humanidade, nessa época, já estava corrompida pelo pecado. Então, quando as suas filhas, as filhas de Adão e Eva cresceram, elas se casaram com seus irmãos. E assim a humanidade foi se multiplicando, foi crescendo, porque casou irmão com irmão. Então, a gente sabe que antigamente, não no passado, não na época da Bíblia, na nossa geração passada, muito se fazia casamento de primo com prima. Muitas famílias não queriam, como se fosse assim, misturar o sangue. E aí casava-se primos com primas. E a gente sabe que isso dava muito problema, muita complicação de saúde. Mas isso era muito normal tempos atrás. Hoje em dia, que graças a Deus, isso é raro já de acontecer, de um primo casar com uma prima. E lá no início, era irmão com irmã mesmo. E assim foi se multiplicando, já que Deus também não fez mais nenhuma pessoa. Ele fez o Adão, fez a Eva, e dali para frente Deus não fez mais nenhum ser humano. E aí a gente vê como se a vida estivesse seguindo normal. Para o próprio Caim, depois de ser amaldiçoado, né? A Bíblia diz aqui que ele construiu uma cidade, meus amados. Ele construiu uma cidade. Ele teve filhos, netos, bisnetos, e assim foi. E os seus descendentes foram pessoas que foram os primeiros a tocar harpa, órgão, construir tendas, e assim por diante. Manusear o cobre, manusear com metal, e assim por diante. Aos nossos olhos, aos olhos humanos, parece que a vida estava seguindo tudo normal. Para Caim e os seus descendentes, porém não estava, meus amados. Porque a semente do diabo, ela estava plantada no coração do ser humano. Quando eu falo a semente do diabo, era o pecado. O desejo do pecado era constante no ser humano daí para frente. Daqui para frente, a gente vai ver pela Bíblia Sagrada que daqui em diante a humanidade começa a se afundar em tanto pecado e nunca mais esse mundo encontra paz, a não ser em Cristo Jesus. É por isso que o Senhor Deus precisou enviar Jesus Cristo, que é o único meio hoje do ser humano encontrar a paz, é no Senhor Jesus. Então eu quero dizer com essa mensagem, para todas as pessoas que estão me ouvindo, mas principalmente para você que aceitou a Cristo, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porém você se desviou do caminho da fé. Pode parecer que está tudo normal na sua vida, porque você está trabalhando, porque você tem a sua família, porque você sai, passeia, faz isso, faz aquilo. Mas assim como Caim, ele estava levando uma vida aparentemente normal, mas estava debaixo de uma maldição. Eu sei que para você que abandonou a fé, desviou do caminho, pode parecer que está tudo normal. Mas você sabe que por dentro você não tem paz. Então eu te digo, eu te convido a voltar para a presença de Deus. E que você não perca tempo, que você volte hoje. Hoje, eu falo hoje, agora mesmo, nessa oração que nós vamos fazer, para que você possa encontrar paz na sua vida. Não existe paz fora do Senhor Jesus Cristo. E uma vez que você se entregou para Ele, e você saiu da presença dEle, a vida segue, o mundo continua girando. Mas eu sei que dentro do seu coração que se desviou, há um vazio. E esse vazio pode ser preenchido agora, pelo Espírito Santo de Deus. Se você se reconciliar com o Senhor, você aceita a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida? É a pergunta que eu te faço. Você aceita quebrar esse orgulho,
e retornar para o caminho da palavra de Deus? Você aceita jogar por terra esse orgulho e voltar para a igreja, a frequentar a igreja? Você aceita confessar os teus pecados, renunciar aos teus pecados e voltar para a presença de Deus hoje? E você alcançar a paz e a salvação em Cristo Jesus? Se você aceita, eu vou pedir a você que possa colocar no comentário do canal: eu aceito a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E aí, aonde você está agora, põe a tua mão no teu coração e faz essa confissão de fé. Diga comigo assim: Senhor, eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Diga: eu entrego a minha vida em tuas mãos. Fale mais assim: eu renuncio meu orgulho e os meus pecados. E agora deixa eu orar por você. Pai, eu te peço por essa vida que te aceita agora. Se há sinceridade no coração dessa pessoa, escreva o nome dela no livro da vida, Senhor. Para que quando o Senhor chamar, essa pessoa possa subir contigo para a salvação eterna. E eu digo que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Seja lavado pelo poder do sangue de Jesus. E como ministro da palavra de Deus, eu declaro: seja filho de Deus a partir de agora. E que você receba forças para voltar para o caminho da fé. Em nome de Jesus eu repreendo todo espírito opressor, todo espírito acusador, todo mal que está sobre a vida dessa pessoa, todo espírito de vício, toda maldição que entrou pelo pecado, que seja quebrada agora pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Cai por terra, Satanás, porque essa pessoa te renunciou e ela aceitou a Cristo. Então eu determino em nome de Jesus que todo mal sai e saia. Em nome de Jesus, seja livre e receba forças para retornar para o caminho da salvação. E eis que eu te digo: seja bem-vindo de volta para a família da fé. Oh meu Deus, abençoa agora, Pai, esse copo d'água. Que haja o poder, meu Deus, não só para curar, para libertar, mas para proteger. Por onde essa pessoa passar, se alguém der algo, Senhor, para ela tomar, para ela beber, para ela comer, Senhor, que esteja enfeitiçado, macumbado, ou até mesmo envenenado, que nada tenha efeito sobre o corpo desta pessoa. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe esse documento, essa assinatura que essa pessoa deu, ou esse documento que essa pessoa aguarda uma resposta. Que o Senhor abençoe essa chave, meu Pai, que está sendo apresentada. Abençoe essas fotografias. Toda essa família, toda esta casa, eu entrego também em tuas mãos. Fala comigo agora, com autoridade agora. Em nome de Jesus, fala assim, ó: tudo que é meu, eu consagro ao meu Deus. Você que retorna para o caminho da fé hoje, fala com toda a fé. Vamos, a gestante, põe a mão na barriga e declara: tudo que é meu, eu consagro ao meu Deus. Olha, meus amados, a Bíblia diz, quando alguém se entrega a Jesus, que há festa no céu. Então eu creio que está tendo festa no céu agora. Os anjos estão louvando com toda a força por causa dessa vida aí que aceitou a Cristo agora, que se reconciliou com Jesus. E Deus continue abençoando a todos vocês. Não se preocupe com olhares, vergonha, acusação, mau pensamento. Simplesmente volte. Quem te convida é Jesus Cristo, Senhor. Eu deixo o meu abraço para todos, peço que você compartilhe essa mensagem e, se o Senhor permitir, amanhã a gente traz mais uma palavra. Tchau!